A redução de maioridade penal voltou ao debate político. Na quarta-feira, ontem, dia 10 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou a PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Isso quer dizer que automaticamente essa maioridade penal vai ser reduzida de 18 para 16 anos? Não, eu vou te explicar por quê. A CCG, ela não aprova o mérito dessa proposta. Ela basicamente diz se é constitucional ou não, se ela pode continuar tramitando ou não. Bom, aqui no G1 diz o seguinte, que esse texto ele é de autoria do então deputado Gonzaga Patriota, do PSB, e voltou à pauta após o pedido de vista, né? Que isso aqui é uma pauta antiga já, né? A redução da maioridade penal, se eu não me engano, de 2015. E essa proposta, ela teve 44 votos favoráveis e 18 contrários e teve bastante voto de esquerda, viu? Que deixou a gente assim, o que tá acontecendo? A PEC foi o único item de pauta na reunião dessa quarta-feira, com a aprovação parecer favorável à tramitação do texto. Agora cabe ao presidente da Câmara, Hugo Mota, criar uma comissão especial para debater o conteúdo dessa proposta. Bom, depois de ser debatido pelo Hugo Mota, isso precisa passar pelo plenário, ser votado 2 vezes, ter no mínimo 308 votos favoráveis para depois ir para o Senado, para daí ter aprovação do Senado, para daí continuar tramitando. Por aí não, porque o Supremo Tribunal Federal pode barrar tudo e eu vou te explicar o porquê. Digamos que essa PEC ela seja aprovada no Senado, pelos deputados, tramite aí, passe numa boa, ela ainda precisa passar pelo Supremo Tribunal Federal. E por quê? Por causa de uma cláusula que se chama cláusula pétrea. E essas cláusulas, elas são consideradas pilares fundamentais do sistema constitucional brasileiro. Então, o que acontece na prática? Se for considerado uma cláusula pétrea, essa emenda constitucional não vai conseguir derrubar a maioridade penal. Então, a lei, ela tem dessas, né? Ela é meio dual, vai de quem interpreta a lei. Então, se quem interpretar essa lei olhar e falar assim, não, é uma cláusula pétrea, vai parar ali no STF. Agora, se quem pegar e falar assim, não, não é uma cláusula pétrea, pode passar para frente, isso aí. Aí o que acontece? Quem entende que é uma cláusula pétrea proteger os menores de idade, eles dizem o seguinte, isso tá lá, tá na Constituição, não pode ser quebrado por emenda nenhuma. Aí quem já entende que não é uma cláusula pétrea, já diz que não tá na Constituição. E aí, como eu disse antes, a lei ela é meio que você pode interpretar ela de diversos pontos de vista, né? Os advogados estão aí, a gente sabe, né, que eles fazem aí umas manobras, justamente por isso é meio dual, algumas coisas deixam em aberto. E aí, o que acontece? Quando chega lá no Supremo Tribunal Federal, isso também fica a cargo de quem vai interpretar a Constituição. Ele pode tanto entender que é, quanto que não é. Então, a gente sabe o que vai acontecer? Não. Mas assim, na prática, não deixa de ser um passo para a redução da maioridade penal. É uma coisa que gera muito debate, né? A redução da maioridade penal. E daí, o que diz o projeto? A proposta ela altera o Código 228 da Constituição para estabelecer que a maioridade penal é atingida aos 16 anos. Idade a qual a pessoa é considerada penalmente imputável. Atualmente, o mesmo artigo diz que os menores de 18 anos, eles são inimputáveis e sujeitos a normas da legislação especial. A legislação especial aqui é o ECA. Quando menores de idade, se eu não me engano, a partir de 14 anos, que eu acho que abaixo de 14 anos não acontece absolutamente nada, assim, se a pessoa tirar a vida de outra, não acontece nada. Porém, de 14 a 18, ela tem uma pena e aí ela pode ir ali para a Fundação Casa, pagar uma pena. É uma pena diferente do sistema para maiores de idade. Essa pessoa também precisa estar estudando. Então, quando a menor de idade é recolhida para essas Fundações Casa, precisa estar estudando. Então, o sistema é um pouco diferente e as penas são atenuadas aí. Então, além das penas serem muito reduzidas, o local, por mais que eles estejam privados da liberdade, é diferente. E eles têm acesso ao estudo, eu acho que é obrigatório pelo ECA, tá? Nas penitenciárias não são todas que tem, aliás, eu acho que a maioria na prática não tem nada, né? Nem trabalho, nem estudo. Teve alguns pontos que foram enxugados desse texto. Exemplo, ó, além de reduzir a maioridade penal, o texto original da PEC tornava obrigatório o voto para maiores de 16 anos e reduzia a idade mínima para concorrer a cargos eletivos. O texto permitia que um cidadão pudesse ter 16 anos para concorrer a vereador, hoje o mínimo é 18 anos.
Esse negócio de votar, de obrigar as pessoas a votar é falho demais. Até porque você paga R$3 quando você não vota e é muito simples de regulamentar isso aí. Eu acho que devia deixar aberto, né? As pessoas deveriam votar? Sim, deveriam, mas não. Eu acho que não deveriam ser obrigadas a votar. Aqui eles também tentaram passar aí junto com isso, né, com a redução da maioridade penal, que a idade mínima para se candidatar a presidente e senador passaria de 35 para 30 anos e de 21 para 18 para deputados federais, estaduais, prefeitos e vereadores. Então eles iam reduzir também toda essa maioria, essa idade aí para você poder ter um cargo público. Então eles tentaram passar um bocado de coisa junto aqui que foi parada aqui no meio. No entanto, o relator do deputado Coronel Assis do PL retirou esses trechos da proposta e manteve apenas as alterações que tratam da maioridade penal. Segundo o parlamentar, os dispositivos tratavam de matérias de direitos políticos, estranha a imputabilidade penal e ofendiam o princípio da unidade da matéria. Resumindo, a gente estava aqui falando sobre maioridade penal, eles queriam mudar aqui os direitos políticos. Nada a ver, vamos resolver isso aqui. Para de ficar enfiando coisa aí no meio, eu acho melhor também, porque a maioridade penal, ela já gera, assim, um burburinho, pessoas que são totalmente contra, outras que são totalmente a favor, e aí se você colocar um monte de cláusula, um monte de coisa aí no meio, aí que não passa mesmo, aí que não anda nunca. Já tá aí enroscado desde 2015, só tá andando, talvez, porque é ano de eleição, né? Eles falam, tô aqui lutando pela maioridade penal, talvez eles queiram passar isso aí para fazer campanha. O que eles estavam tentando passar também é que fosse a maioridade penal e a maioridade civil reduzida, só que eles não aceitaram, eles barraram essa proposta. E qual é a diferença entre uma e outra? Basicamente, quando você tem uma maioridade civil, você pode abrir uma empresa e aí você pode ter diversos problemas jurídicos. E aqui eles entenderam basicamente que não cabia discutir isso. Eu também acho que não, porque assim, na prática, a redução da maioridade penal já é uma treta muito grande para você entrar com outras tretinhas. Aí a pessoa fala assim, eu sou a favor da maioridade penal, mas eu acho que um vereador não deveria ter 16 anos. E quando você coloca um ponto que já é muito difícil ser decidido junto com outros pontos, aí você dificulta muito mais o negócio, não faz sentido. Outro ponto importante é que se passar essa proposta, a maioridade penal ela não vai ser reduzida em todos os casos, vão ser nos considerados crimes hediondos. Eles colocaram aqui crimes hediondos, homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, enfim, acho que era só crimes hediondos, já ia dar para entender, né? Crimes considerados mais graves. Na prática, fica meio que pré-estabelecido que vai ser decidido caso a caso, né? Então o juiz vai interpretar ali se aquele menor, até então, cometeu um crime e vai ser julgado como criança ou como adulto. Um dos argumentos que as pessoas normalmente usam contra essa redução da maioridade penal são esses daqui que estão na própria página do G1. Estão querendo colocar os adolescentes em um sistema prisional superlotado, em que não há nem segurança alimentar. Está se querendo tirar garantias e direitos fundamentais. Uma cláusula pétrea não pode ser modificada por emenda constitucional e uma matéria que fere direitos e garantias individuais. Isso aqui é muito relativo, porque não quer dizer também automaticamente que se uma pessoa de 16, 17, 18 anos, 18 anos hoje já vai pra cadeia normal, mas de 16, 17 anos e 11 meses e 30 dias, vai para uma cadeia, ela vai lá junto com as facções criminosas. Hoje, na prática, eles não misturam, né? Quem é de uma facção com quem não é de uma facção. Uma prova disso é o Tremembé, porque o Tremembé tá aí como uma cadeia de crimes de grande repercussão, ou de pessoas que estão lá correndo um grande risco, tipo policiais, enfim. E se passar essa PEC, eu acredito que vai ter sim que ser estabelecido regras para colocar essas pessoas dentro da cadeia, talvez em lugares separados, ou cadeias separadas, não sei, mas talvez um sistema mais rígido para conseguir apenar esses menores. São muitas pessoas que são extremamente contra, outras são muito a favor. Eu lendo os comentários das pessoas, elas falam assim, são crianças. É muito relativo, porque tem crimes que são extremamente cruéis. Eu tinha visto há um tempo de um adolescente que matou a família inteira.
e conviveu com eles por 3 dias, indo na padaria, indo na academia. E é óbvio que quando você vai reduzir a maioridade penal, você não vai fazer isso com uma pessoa que roubou um celular ou roubou uma manteiga no mercadinho. Mas para crimes hediondos é muito específico. Quando se fala de são pessoas que não têm o cérebro formado, a verdade é que a ciência, hoje a neurociência fala que o cérebro fica completamente formado ali perto dos 25 anos. Então o que a gente vai fazer na prática? Vai começar a penar as pessoas só a partir dos 25 anos? Eu acho que a melhor saída seria o caso a caso. Você entender o que aconteceu ali, por quê, como, e aí sim você apenar e decidir se vai ser julgado como criança ou como adolescente. E é óbvio, em crimes hediondos, isso ia ter que ser muito discutido na prática, eu também acho, de tipo ter um tremembé para essas pessoas de 16, 17 anos, obrigar eles a estudar assim dentro de uma cadeia mais rígida, num sistema mais rígido, com uma pena mais rígida. Talvez assim a gente conseguisse diminuir essa quantidade de crimes absurdos que são feitos nessa faixa etária por conta da imputabilidade. Essas pessoas às vezes cometem crimes horríveis e ficam aí 2 anos preso, 3 anos preso, e depois estão na rua e estão com a sua ficha limpa. Então, se você na prática se envolve com uma pessoa dessa, você não consegue nem ir lá e puxar a ficha para saber os antecedentes, porque a ficha dela tá limpa, porque ela cometeu o crime quando ela era menor de idade. Eu tava dando uma olhada no que as pessoas estavam comentando, o que as pessoas acham, né? É um debate que eu acho muito válido. Você colocar ali os pós e os contras de ter essa redução penal. E aí eu encontrei que aqui no Brasil isso mudou, né? Quando era as ordenações filipinas, que eram herdadas ainda lá de Portugal, a responsabilização penal começava por volta dos 7 anos de idade. Embora existissem diversas diferenças nas punições aplicadas aos menores. Depois disso, o Código Criminal do Império, em 1830, elevou esse limite para 14 anos. Na época, menores de 14 anos eram considerados não criminosos. Mas havia uma exceção importante. Se o juiz entendesse que o menor tinha discernimento sobre o ato praticado, ele poderia ser encaminhado para as casas de correção. É isso que eu acredito, é julgar o caso a caso, olhar o que está acontecendo, chamar uma equipe ali por trás, psicólogo, psiquiatra, e entender todo o rolê dessa história, para daí sim você conseguir apenar essa pessoa de 14, de 15, de 16 anos. É muito comum que essas idades sejam muito relativizadas fora do Brasil, né? A gente vê isso em vários países. Tipo, aqui de uma maneira burra, um pré-julgamento, que eles vão entender se essa criança, essa pessoa vai ser julgada como adolescente ou adulto. E aí depois sim, né, começa o julgamento quando é decidido como ela vai ser julgada. Eu acho que esse é o caminho do meio, sabe? De verdade. Bom, mas vamos continuar aqui com a história de como era no Brasil. Já no Código Penal da República, que foi lá em 1980, foi adotado um modelo parecido, utilizando critérios de discernimento para alguns menores. Então foi estabelecido aí uma coisa parecida depende do que você fez, vamos olhar aqui no caso a caso, lá em 1890. Já a mudança significativa, que é a que está atual até hoje, é a que veio com o Código Penal de 1940, durante o governo do Getúlio Vargas. Foi aí que o Brasil adotou a regra que permanece até hoje. Menores de 18 anos são penalmente inimputáveis e ficam sujeitos à legislação especial voltadas para adolescentes. O que na prática a gente tem que se perguntar é que se essa lei que foi criada lá em 1940 e entrou em vigor em 42, tem realmente que ser discutida e revista hoje em 2026, quase 80 anos depois. Será que isso vai acontecer agora? Não sei. Se eu te falar no que eu acredito, eu acho que não. Mas eu queria que você me colocasse aqui para mim nos comentários o que você acha sobre isso, quais são os seus pontos, o que você acha que vai acontecer, será que passa? Será que chega no STF? Não, chegar chega, mas será que passa do STF ou para por lá? Não sei. Me conta aí o que você acha. Um beijo e até o próximo vídeo.